assim: julgue o item que se segue referentes à internet e segurança da informação. A função da autoridade certificadora é emitir certificado digital de usuários da internet, certo ou errado? Pessoal, para responder essa questão, eu vou convidar vocês para a gente fazer um estudo do processo de certificação digital oficial do Brasil. O nosso processo de certificação digital oficial do Brasil se chama ICP Brasil. Essa sigla ICP Brasil significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. E aí alguém pode me perguntar, tá bom, o tal ICP Brasil, que é o Processo de Certificação Digital Oficial Brasileiro, por que ele existe? Ele existe principalmente para dar validade jurídica às transações eletrônicas, fornecendo certificação digital tanto para a assinatura digital como também para a criptografia de documentos eletrônicos. Bem, nesse caso aqui é muito importante saber que o processo ICP Brasil tem uma AC raiz, isto é, tem uma autoridade certificadora raiz, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que funciona aí dentro dessa hierarquia de certificação digital, vou repetir, como autoridade certificadora raiz do processo ICP Brasil, é o ITI. O ITI é uma autoridade que é uma autarquia vinculada à Casa Civil da Presidência da República e que recebeu como atribuição cuidar do processo de certificação digital oficial brasileiro. Eu trouxe aqui um diagrama para a gente entender isso melhor. Olha só, um usuário no Brasil, como eu, Rodrigo, que quer um certificado digital, ele vai até uma AR. A AR é Autoridade de Registro. A AR, Autoridade de Registro, confere a documentação do usuário, verifica se o usuário é realmente quem diz ser presencialmente, e aí a autoridade de registro, a AR, envia a documentação do usuário para uma AC credenciada, para uma autoridade certificadora devidamente credenciada. É essa autoridade certificadora, e no Brasil nós temos várias autoridades certificadoras, aqui eu coloco alguns exemplos, essas autoridades certificadoras quem emitem os certificados digitais para o usuário. E outra coisa importante, essas autoridades certificadoras, para emitirem certificados digitais do padrão oficial brasileiro, que é o padrão ICP Brasil, elas devem ser credenciadas pela AC Raiz, pela autoridade certificadora raiz, que é o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Então quer dizer que a AC Raiz, que é o ITI, credencia várias autoridades certificadoras no Brasil, não só essas que eu estou mostrando, tem outras aqui, são só alguns exemplos. Então o ITI credencia várias autoridades certificadoras e essas autoridades certificadoras têm suas autoridades de registro que recebem o usuário presencialmente e conferem a documentação do usuário. E essas autoridades de registro, essas ARs, é que enviam a documentação para a ser credenciada. E é a autoridade certificadora quem emite o certificado digital para o usuário final. Sabendo disso, a gente pode voltar na questão. Mas antes de voltar na questão, deixa eu só fazer uma dica adicional. A gente já pode responder a questão com isso que eu falei, mas eu vou dar uma dica adicional agora, além da questão. Existe no processo ICP Brasil também as chamadas ACTs. A ACT é uma autoridade certificadora do tempo, que é uma autoridade certificadora responsável por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos, garantindo que aquele documento foi criado naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, naquele dia, de acordo com a hora oficial emitida pelo Observatório Nacional. Então, além das ACs tradicionais, da AC Raiz e das ARs, que são autoridades de registro, temos também esse outro ente, a ACT, Autoridade Certificadora do Tempo, que tem uma especificação, né? Responsável por emitir carimbos do tempo de documentos eletrônicos e garantir que aquele documento foi, de fato, emitido naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, certo? Então, só essa observação a mais, além do que a questão pediu. Agora sim, podemos voltar na questão, onde dizia, julgue o item que se segue referentes à internet e segurança da informação. A função da autoridade certificadora é emitir certificado digital de usuários da internet. Está certíssimo, pessoal. Essa é a função da autoridade certificadora. Se a questão tivesse dito a função da autoridade de registro,
é emitir certificado digital de usuário da internet, aí estaria errado. Porque a autoridade de registro, ela serve para conferir a documentação do usuário, verificar se o usuário é realmente quem diz ser presencialmente, isso é autoridade de registro. Mas quem emite de fato o certificado digital para o usuário é a AC, é a autoridade certificadora, claro, devidamente credenciada pela autoridade certificadora raiz, pela AC raiz, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, sempre lembrando que existem várias e várias autoridades certificadoras credenciadas aqui no Brasil. Por isso marcamos essa questão como certo